dia, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula de ciência de dados. Meu nome é o professor Carlos Cabral. Nós já tivemos uma aula inicial, certo? Nós começamos ali nossa primeira aula já de ciência de dados semana passada, certo? Vamos dar uma retomada, ver o que nós vimos. É que nós não vimos tanto assim. E vamos seguir dali. Voltou o chat por enquanto, né? Se espertem. O que nós começamos a ver na semana anterior, né? A gente começou a explorar, né, os fundamentos, então, da ciência de dados, data science em inglês, né? Nós vimos ali as diferentes profissões, diferentes profissionais que trabalham em cima desses dados, né? Nós vimos a ideia ali, o que é um engenheiro de dados, o que é um analista de dados, o que é um cientista de dados. Alguém lembra a diferença desses três profissionais? Né? O que um engenheiro de dados faz, por exemplo? Alguém? Até liberar o microfone para vocês, caso alguém queira comentar algo. Lembrando que estamos gravando. Da semana passada, então, pessoal, um engenheiro de dados faz o quê? Alguém lembra? Sem pesquisar em Google, sem pesquisar em chat, certo? Suas próprias palavras. Não lembrar, não tem problema, tá? A gente vai comentar novamente. A nossa aula semana passada foi curta, certo? Muito bem. Dos três profissionais que nós falamos na semana passada, certo? Que trabalham com dados, qual que é a função de um engenheiro de dados? O engenheiro de dados, ele vai estruturar os dados. Ele vai receber os dados, certo? De forma bruta, e ele vai deixar eles de forma lógica, certo? Para depois ser analisado. Ele, por si só, não vai fazer uma análise, tá? Ele vai fazer o chamado, em inglês, um ETL, certo? Um Extract, Transform. Ele vai extrair os dados, ele vai pegar os dados, por exemplo, de um sensor, de um maquinário da fábrica, né? Ele vai transformar esses dados, ele vai deixar eles numa estrutura lógica, por exemplo, ele vai colocar um formato de tabela, de banco de dados, e ele vai carregar esses dados, então, que ele transformou para dentro de um sistema, por exemplo, um banco de dados, certo? Bom dia, bom dia, bom dia, good morning, bom dia, galerinha. Tá? Isto, então, é engenheiro de dados, que faz um analista, certo? Um analista de dados, certo? Ele vai pegar esses dados já estruturados e vai tirar informações importantes em cima dele, certo? Com base no sensor, nos sensores dessas máquinas aqui da indústria, certo? A gente viu que a performance está diminuindo conforme, né, o aumento de temperatura. Não, é o contrário, a máquina, certo? Quando ela está numa temperatura X, a performance dela, a produção dela cai, né? E por aí vai. Né? Ele tira, então, dados relevantes a partir de uma massa, extrai informações importantes a partir de uma massa de dados. O terceiro profissional, certo, que trabalha com dados, seria quem? Seria o cientista de dados. Tá? O cientista de dados tenta fazer o quê? Ele tenta prever o futuro. Olha, com base nessa massa de dados, com base... Só fechar aqui, porque vocês estão me distraindo demais, pessoal. Depois eu abro de volta. Com base nessa massa de dados, com base em todo esse histórico, nós podemos prever, né, com um certo grau de exatidão, de precisão, de confiança, e a evolução, né, que o próximo dado no futuro vai estar aqui. Por exemplo, fazer a previsão do tempo, certo? Modelos climáticos, coisas extremamente complexas, certo? Olhe, né? Se continuar o mundo como está, né? A temperatura do mundo daqui a tantos anos vai estar em tal posição, né? Né? Com a alteração das correntes climáticas, né? Previsão do tempo que essa região no futuro fique mais árida, esse tipo de coisa.
extremamente complexo. Uma quantidade absurda de matemática, uma quantidade absurda de estatística em cima, certo? Não é pouca coisa. Diga lá, dona Vitória, o microfone está aberto. Foi sem querer, não tem problema. Pessoalzinho, todo mundo tem microfone? Ou não? Por favor, me responda no chat. Eu sei que o pessoal do Gore tem. O pessoal do Maria das Graças tem. O pessoal do Pimenta, certo? Quase me fugiu. Não? Tudo bem. Se vocês tiverem dúvidas, então, vocês podem levantar a mão ali que eu libero para vocês. Tudo bem. Vamos em frente, então. Esses são os 3 profissionais que trabalham, então, com dados, né? E aqui a gente também teve uma distinção que nós fizemos na aula passada, uma distinção importante, a diferença de dados e informação, certo? Alguém lembra? Qual que é a diferença de dado e qual que é a diferença de informação? Alguém consegue me dar um exemplo? Professores mediadores, por favor, controlem a turma, tá? Esse chat tá demais. Do contrário, eu vou ter que fechar o chat e eu não vou conseguir interagir com ninguém, tá? Por favor, professores. Do contrário, eu vou tirar o aluno de sala. Repito a pergunta. Alguém lembra a diferença de dado e de informação? Se não lembrar, não tem problema. Suas próprias palavras. Você lembra, Lucas? Diferença de dado e informação. Como consegue me dar um exemplo? Ah, isso é dado, isso é informação. Um dado, pessoal, é algo bruto, certo? Dados é algo sem significado, informação é resultado. Quase. Dados são valores brutos, que não foram analisados, que não têm um contexto por detrás, né? Ah, eu vou dizer para você aí, 27. É um dado. Tá, mas 27 o quê? Né? Ah, é 27 graus Celsius, são 27 gols que o Brasil fez na Copa, é 27 o quê? Né? Ah, são 27, né? São 27 graus Celsius hoje lá em Teresina, na estação tal de meteorologia, certo? Aí eu tenho um contexto para esse dado. Aí eu posso ter uma informação em cima dele, tá? E a partir desse dado, do que tem agora um contexto, dessa informação, eu consigo tirar, a gente chama de insights, eu consigo tirar informações úteis a partir dele, né? Ah, com base em todas as estações meteorológicas da região, né? A previsão do tempo para as próximas 6 horas vai ser a tal temperatura. Previsão é chuva. Essa é a diferença de um dado e de uma informação. Dado é algo bruto, informação, algo relevante. Tranquilo? Em frente. Ótimo. Tá? Nós falamos também na aula anterior, certo? Sobre os diferentes tipos de visualização que nós podemos fazer, né? E um analista de dados, por exemplo, ele vai trabalhar sempre, vai trabalhar muito com visualizações, tá? Por quê? Uma forma mais fácil de você entender uma situação, tá?
Ah, eu quero ver como é que estão o histórico de vendas de uma loja nos últimos tantos meses, tá. Não tem condição. Professores mediadores, você marcar uma reunião, porque eu não consigo deixar o chat aberto, é ridículo, certo. Controlem a turma. Vocês são autoridade em sala de aula, por favor. Voltando então, pessoal. Quem quiser falar, abra o microfone. Quem tiver algum comentário. Voltando aqui então, certo? Uma tarefa fundamental de um analista de dados, certo? Criar visualizações, criar gráficos, certo? Por quê? Esse analista de dados, ele vai ter que apresentar esta informação, certo? Para alguém que não é analista, vai ter que apresentar isso para um gerente, para um diretor, algo nesse sentido, certo? E ele só de bater o olho nos dados, nas informações que você coletou, numa tabela, por exemplo, ele pode não conseguir extrair de forma tão fácil o que você quer mostrar para ele, tá? Ele não está trabalhando em cima dos dados o tempo inteiro como você. Você mostrar, por exemplo, tá aqui um gráfico de vendas mês a mês, a trajetória dele, tá? Um gráfico de linha. Muito mais fácil de você perceber tendências e tudo mais, tá? Fazer esse tipo de visualização é algo extremamente importante. Nós vamos fazer, eu vou mostrar um exemplo, inclusive, nessa aula, de como é que eu poderia fazer isso usando código, usando, no caso, Python, certo? E ao longo do curso nós vamos aprender a desenvolver esse tipo de coisa também, tá? Se eu não me engano, o pessoal do Gore, vocês têm ainda desenvolvimento de sistemas comigo, certo? Programação e desenvolvimento de sistemas comigo. Vocês vão ver, nós vamos trabalhar bastante com Python, certo? E vai ficar um pouquinho mais fácil de entender o código que nós vamos criar aqui, certo? Como é que a gente vai criar, fazer essa análise de dados, como é que nós vamos criar visualizações, tudo mais. O resto da galera, vocês têm programação mobile, o Pimenta, a Maria das Graças comigo. Nós vamos ver JavaScript. Vai ajudar na lógica, certo? Não vai ser a mesma linguagem, mas a lógica é a mesma, só a gente só troca a sintaxe. E Maria das Graças tem bancos de dados comigo. Não vai ajudar tanto assim. É um assunto relevante ainda assim, né? Obviamente. Bem, tá. Então a gente viu, eu quero mostrar uma tendência das vendas ao longo do tempo, ao longo de meses. Um gráfico de linha seria extremamente interessante, né? Seria uma visualização para esse sentido de nós fazermos. Se alguém quiser falar, fique à vontade. E nós falamos, então, da ciência de dados, certo? Tentar prever, então, aqui o futuro. Tem toda essa relação, né? Uso de estatística, uso de machine learning, deep learning, né? Uma situação bem avançada aqui. Falamos, então, sobre gráficos, né? E nós vamos falar agora, que também é o assunto da próxima aula, sobre análise exploratória, um EDA, né? Um Exploratory Data Analysis, em inglês, né? Uma análise exploratória de dados, né? É uma série de técnicas, sabe? Envolvendo estatística, envolvendo visualizações, para resumir as informações, sabe? Para você conseguir extrair, então, de uma forma mais fácil que você quer apresentar. Para trabalhar em cima, então, de análise de dados, de ciência de dados, de engenharia de dados, as linguagens de programação mais populares no mercado para esse tipo de coisa atualmente é a linguagem Python, é a linguagem R, certo? A linguagem R usado mais para uma análise estatística, Python, certo? Usado de forma mais abrangente, de forma mais geral, né? Uma linguagem mais simples de ser utilizada.
Nesse curso, nós vamos trabalhar com Python, uma linguagem mais tranquila para vocês que estão iniciando. Nós vamos ver que Python tem uma série de bibliotecas que vão facilitar essa análise. Bibliotecas como Pandas, como Polars, como NumPy. E para fazer visualizações, nós vamos ter bibliotecas como Matplotlib, como Seaborn. Eu já vou fazer um exemplo de visualização em Matplotlib para vocês entenderem o que está correndo. Tá? Já falamos aqui sobre a parte de visualização, ficou bem claro, certo? Espero. Né? Uma boa visualização ela deve ser intuitiva, ela deve ser então legível. Tá? A pessoa bater o olho e conseguir entender o que você está querendo demonstrar com aquela visualização. E aqui temos um exemplo de um código em Python para criar um gráfico de barras. Eu vou fazer esse código, vamos ver ele rodar. Vocês, por enquanto, pessoal, não precisam fazer, apenas vejam acontecer, né? Ah, professor, o que está acontecendo nesse código? Já vou explicar para vocês. Nós vamos entender no futuro mais a fundo. Deixa eu compartilhar minha tela. Cadê minha tela? E aqui. Vou apresentar outra coisa. Vou apresentar essa janela. Muito bem. Está aqui o nosso Visual Studio Code, certo? Vocês já devem ter familiaridade com isso. Lembrando, pessoal, quem tiver dúvidas, abra o microfone para falar. Por favor, vocês têm esta permissão. Muito bem. Eu vou criar aqui, então, um arquivo de exemplo. Tá? Aula 02.py. E o que eu vou escrever aqui nesse arquivo? Eu vou, primeiramente, importar uma biblioteca para dentro do meu código Python, uma biblioteca específica para criar visualizações. Eu já instalei previamente essa biblioteca, ela tem que ser instalada, ela vem da internet. Eu tenho que importar apenas. Vamos lá. Eu vou importar uma biblioteca chamada Matplotlib. Cadê? Matplotlib, ela tem subbibliotecas, ela tem bibliotecas dentro dela. Eu vou querer pegar um cara chamado PyPlot. E como escrever tudo isso, matplotlib.pyplot é muita coisa, nós costumamos dar apelidos. O programador é um bicho preguiçoso, quando ele puder escrever menos, ele vai escrever menos. Eu vou chamar esse cara de LT, para facilitar a minha vida. E com esse cara eu vou dizer, olha, eu quero criar um gráfico de barras. O meu plot, eu vou fazer aqui um gráfico de barra. E eu vou passar para dentro dele um array, vou passar para dentro dele uma lista do quais que são os meus grupos que eu vou ter ali dentro. Vou ter aqui uma barra para o grupo A, eu vou ter uma barra para o grupo B, eu vou ter uma barra para o grupo C. E eu vou especificar ainda quais que são os valores que a barra do grupo A vai ter, ou do grupo B, igual qual do grupo C. A altura dele, tá? Se alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Chega lá, Maria Clara. Deixa eu... Pois não. Seu Murilo. O que vocês querem dizer? Nada? Então tá bom. Voltando aqui então, pessoal. Ó, professor, eu levantei sem querer a mão aí. Tranquilo. Acontece. Tudo bem. Matheus está com dúvida. Escreva lá, Matheus. Diga lá, Matheus. Se não estiver com dúvida, tá?
Muito bem. Quem tiver dúvida, levante a própria mão, certo? Voltando aqui, pessoal. Eu vou dizer a altura de cada barra. Vou passar aqui, então, o height, a altura em inglês. Também vou passar também um array, também uma lista de valores, certo? Eu vou especificar, olha, o grupo A tem 23 de altura, o grupo B tem 38 de altura, o grupo C tem 12 de altura. E daí eu vou mostrar. Eu quero ver esse gráfico. plt.show. Eu vou mandar executar esse cara. Só que eu tenho que trocar aqui no meu Meet para que vocês possam ver também. Do contrário, vocês não vão conseguir ver. Quero apresentar, então. Vou fechar. Isso aqui. E a tela inteira. Aqui. Tá. Eis uma visualização, então, do gráfico de barra. Tá? Valor do grupo A, valor do grupo B, valor do grupo C. Poderia melhorar essa visualização? Poderia. Vamos melhorar. Eu posso dizer que, ó, o que eu tenho no meu eixo X, o que eu tenho no meu eixo Y, por exemplo. Eu vou dizer que no meu eixo X, eu tenho os meus grupos. Enquanto que no meu eixo Y, eu tenho o quê? Os meus valores. O título dessa visualização é o quê? É um gráfico de barras. Ô, professor, Chega lá. no caso, o comando plot é para exibir as informações na tela? O plot, certo? Esse PLT, ele tá aqui agora, bonito, tá? Esse PLT, ele é um apelido para eu chamar todo esse cara. Eu tenho um módulo plotlib e tem um outro módulo dentro, chamado pyplot. Esse módulo pyplot, ele tem uma série de funções, certo? Que vão facilitar a minha vida. Uma série de funções, por exemplo, eu quero criar um gráfico de barras, é a função bar e pyplot que faz isso. Eu quero dizer, cadê aqui? Eu quero dar um nome para o meu eixo X, certo? São os grupos. Tá aqui. XLabel é uma outra função deste módulo. Tá? Repare, extremamente simples. Eu não preciso reinventar nada aqui. Né? Não preciso redescobrir o fogo. É só utilizar as funções que essa biblioteca nos dá. Eu poderia fazer tudo do zero na unha? Eu poderia, mas não tenho porquê. Tá? Comando específico para eu mostrar essa visualização é esta função show desse nosso módulo pyplot. Tá? Isso aqui é um exemplo, então, bem simples que é possível nós fazermos. Certo? Professor, mas isso aí é muito, muito simples, né? Tem como fazer alguma coisa mais avançada, por exemplo? Tem. Vamos tentar fazer alguma coisa mais... um pouquinho mais complexa. Eu vou fazer. Bonito, por que você não faz o que eu peço para você fazer? Agora sim. Eu estou no Windows. O que eu vou fazer? Eu vou começar gerando dados aqui de forma aleatória, certo? Para eu gerar esses... E não se preocupem com o que está ocorrendo de código, pessoal. Isso aqui, tá? Eu não vou cobrar isso aqui de vocês. É só para vocês sentirem um gosto do que é possível fazer, tá? Não se preocupem aqui, é só para vocês verem o que é possível, tá? Eu vou utilizar para eu gerar novos valores. Eu vou usar uma biblioteca chamada NumPy. Então,
programador preguiçoso, para eu não ter que digitar NumPy toda vez, vou dar um apelido, vou chamar esse cara de NP. Tá? E de matplotlib, que eu vou utilizar mais para frente, para eu fazer uma grade, uma divisão na minha visualização, fazer uma malha 3x3, eu vou importar de matplotlib um cara chamado GreenSpec. E a gente já vai usar. Primeiro de tudo, eu vou gerar os meus dados estéticos, meus dados aleatórios. E no NumPy eu vou chamar um cara chamado random, aleatório. E eu vou passar aqui para ele uma seed, uma semente. Para quem já jogou Minecraft, certo? E aqui já, né? Cada mundo que você cria, ele tem uma seed, ele tem uma semente. Que nada mais é que um número gigante. E uma variação nesse número, certo? Em qualquer posição dele, vai gerar um mundo completamente diferente. Se você pegar a seed de um mundo e criar um novo mundo com a mesma seed, com a mesma semente, certo? Esse novo mundo vai ser idêntico, certo? Esta semente aqui que vai gerar toda a aleatoriedade, que não é aleatório, né, de fato. Passar um valor aqui, 42. Algo qualquer. Vou gerar ainda um valor para que eu vou chamar de x. Também usando de random. Eu vou pegar aqui um rand n. Me gera um total de 1000 amostras. Eu vou gerar um segundo valor. Da mesma forma que eu vou chamar de y. Eu quero... Vamos gerar aqui um valor para o tempo. Vai ser esse cara aqui. Eu vou ter um intervalo aqui. 0, 10 e 100. E por fim, eu vou criar um sinal que eu quero fazer. Eu tenho um signal. Vou pegar aqui, fazer um seno do tempo. Eu vou somar com uma normal. Não se preocupe com o que está ocorrendo aqui. É só para vocês terem... Vocês verem o que é possível de fazer. 0, 0.1, 100. Até lá. E eu vou configurar aqui, agora, uma figura e eu vou configurar uma malha que eu vou exibir para vocês, né? Depois a gente vai escrever os gráficos dentro desses caras. Eu vou ter uma figura. Plot.figure. Quero o fig size. Tamanho desse cara. 12/8. Eu tenho mais uma opção que eu tenho que ativar aqui, se eu não lembro bem. Era... Constraint size, não era? Ué. Tem um outro... Deixa eu me ajudar, né? Layout, se não me engano. É verdadeiro. É isso. Fig size. Bom. Eu vou gerar, então, a minha malha. O grid spec. Gridspec.gridspec 3x3, passando a minha figura. E vamos começar a gerar gráficos, então. Dentro.
Eu vou fazer aqui um chamado, um scatter plot. Ele é como se fosse uma nuvem, tá? A gente já vai ver aqui. Plot, esse grid. X, Y, Y. Tem, no caso, X mais Y. Mais. Se alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Muito bem, pessoal. Tornando, então, aqui a nossa gravação, certo? Depois que vocês saíram para o intervalo, eu terminei aqui o meu código, certo? Todo esse cara aqui, e eis o que ele me gerou. Né? Aqui está. Eu fiz aqui uma visualização com 4 gráficos diferentes, certo? Nosso objetivo no final do curso não é chegar a fazer algo tão avançado, certo? É mais a parte teórica, né? Não então vai chegar a esse nível aqui. O que está ocorrendo aqui? O que eu tenho de gráficos aqui? Só para a gente ter uma ideia do que é possível ter. Esse gráfico, que parece uma nuvem, certo? Ele é um chamado um scatter plot em inglês. Ele é um gráfico de dispersão, certo? Para que você usaria ele? Por exemplo, eu quero fazer uma relação entre o tempo que um aluno estudou e a nota que ele obteve. Tá? Eu até tenho aqui exemplos. Cadê meus exemplos? Aqui, certo? Aqui é um exemplo de um scatter plot, de um gráfico de dispersão, então. Entre o quê? Entre a altura e o peso das pessoas. Tá? A altura de 1,50 a 2 metros, né? E o peso, né? De 40 a 120 quilos. Aqui ele conseguiu fazer de cores diferentes, né? Se é feminino, se é masculino e por aí vai. Tá? Então, né? Você consegue visualizar bem legal a informação. Dos lados aqui, eu criei esses 2 gráficos que nós chamamos de parece um gráfico de barras, ele na verdade é um histograma marginal, certo? Ele vai trabalhar com os dados que estão ali no nossa dispersão, certo? Por exemplo, esse cara aqui é entre a idade dos consumidores e quanto de lucro que nós temos em cima da idade desses consumidores, por exemplo, né? Ou há quanto tempo que eles estão numa assinatura, eles estão cadastrados, algo nesse sentido, né? E em relação aqui ao lucro. Na maior parte, repare, né? A maior parte dos nossos clientes está com mais de 1.000 dias na plataforma, o lucro médio foi tal, certo? Eu tenho pontos que fogem aqui do padrão, eu tenho, certo? Clientes que estão há menos tempo gastaram mais, clientes que estão há muito tempo que deram prejuízo, né? Então, essas 2 visualizações desses 2 eixos, né? Tanto o eixo X quanto o eixo Y. E eu tenho, por fim, no meu exemplo, uma série temporal aqui, né? Para eu analisar o comportamento ao longo do tempo. Né? Isso aqui poderia ser o preço de ações na bolsa, variação da temperatura, esse tipo de coisa. Eu tenho aqui um outro exemplo, né? Que é o tempo que as pessoas levam para o tempo médio, o tempo do vencedor da maratona de Boston, quanto tempo que ele levou para terminar, né? Originalmente aqui o tempo e veja como ele cai ao longo do tempo, né? Série temporal. Então, são alguns exemplos de visualizações que nós conseguimos fazer, né? Tudo via código. Muito bem. Dito tudo isso, vamos voltar aqui à nossa apresentação. Compartilhar com você. Bem,
o que eu utilizei aqui de biblioteca, certo? Ele tenta fazer uma questão, mas não tem o porquê. Tá? Que biblioteca de Python que eu usei para gerar sonorização? Eu utilizei Matplotlib, certo? Cadê? Eu consigo desenhar na tela. Matplotlib, certo? NumPy é para trabalhar mais com a parte matemática, Pandas é para fazer uma análise em cima desses dados, Matplotlib para fazer a visualização, TensorFlow é para trabalhar com inteligência artificial. Em frente. Então, a resposta C seria a correta. Reparem, então, pessoal, que a visualização de dados, uma visualização de dados bem feita, ela é uma ferramenta extremamente importante para a tomada de decisões. Se quiser falar alguma coisa, fique à vontade, seu Luiz. Para tomar decisões. Para quem você for apresentar os seus dados, né? Não adianta eu apresentar apenas um Excel, certo? Se a pessoa não conseguir visualizar, não conseguir tomar a decisão correta, certo? Em cima daqueles dados. Ele tem que conseguir ver os dados de forma que seja aceitável, tá? Muito bem, pessoal. Então, uma pergunta para vocês. Deixa eu colocar essa pergunta no chat. Vocês vão me dizer o que vocês acham. É A, B, C ou D. Pergunta: qual que é o objetivo principal da visualização de dados em ciência de dados, em análise de dados? É prever as tendências futuras? É simplificar a programação? É facilitar a interpretação e compreensão dos dados? Ou aumentar a complexidade dos dados? C. Óbvio. Ridículo, certo? Obviamente que é C. Por quê, né? A visualização de dados é, então, a parte essencial em ciência de dados para que a gente consiga tornar informações que são complexas mais acessíveis, mais compreensíveis, mais utilizáveis, certo? Muito bem. Dito isto, vamos para a nossa próxima aula. Nós vamos falar mais sobre análise exploratória. Deixa eu trazer esse cara para cá e deixa eu compartilhar. Eu não cheguei a mostrar aqui, pessoal, mas nós temos um curso onde nós vamos ter uma série de atividades no Alura, certo? Tem um curso lá de Data Science, análise e visualização de dados. Eu não vou passar para vocês fazerem por enquanto. Por quê? Porque o meu Alura não foi liberado ainda. A partir do momento que o meu Alura for liberado, vocês vão ter atividades para fazer aqui, tanto em sala quanto extra-sala, né? Depois nós vamos voltar, nós vamos fazer aqui a aula de introdução que tem lá no Alura, a aula para conhecer nossos dados e o Pandas, bem como a aula de visualização, né? Com dados com histogramas e um box plot. Isso depois. Tá? Vamos para o nosso próximo apresentação. Aula 2. Você. Em tela cheia. Obrigado. Aqui eu posso pular, né? Vamos, então, falar mais sobre a análise exploratória, né? Nós vimos, então, na aula anterior, os fundamentos, né, de ciência de dados, tipos de dados, né? Coleta e armazenamento de dados. As diferentes profissões, né, que fazem essas três funções, né? De dados, o analista, o cientista de dados. Né? Vamos pensar aqui numa situação, no exemplo. Né? A gente tem o Thiago, que é um cientista de dados. Ele está num primeiro projeto grande dele. Tá? Ele recebeu um dataset. O que é um dataset? Um conjunto de dados. Professor, por que esses nomes estão todos em inglês? Né? O pessoal é chato, o pessoal é chique, por que o pessoal usa inglês? Né? Porque todo o material que você vai usar para programar, por exemplo, está em inglês. Né? O inglês, toda a área de desenvolvimento, ele é fundamental, pessoal, não tem como a gente fugir. Tá?
Então, ele recebeu um dataset, um conjunto de dados que é extenso sobre hábitos de consumo online. E ele precisa identificar tendências para ajudar no planejamento de marketing, certo? Só que ele tem um monte de... Só que ele tem tanto dado que ele não sabe nem por onde começar. Como que ele pode iniciar essa análise? Putz, eu tenho, né, um monte de dados. Por onde que a gente começa? Por onde que você começaria essa análise de dados? Não pesquise respostas, o que que você acha, certo? Putz, eu tenho ali um monte de dados. Vou começar por onde? O que vocês acham? Ele vai tentar extrair, usando de estatística, certo? As medidas centrais e a distribuição desses meus dados, certo? Vamos identificar aqui, certo? É uma tendência de consumo de consumo de compras online ao longo do tempo, certo? Opa, vamos ver aonde que está o tempo, certo? Como que está distribuído esse gráfico? Como que está distribuído esses dados, certo? Vamos tentar estruturar esses dados, primeiramente. Tá? Vou fazer, então, né, uma análise exploratória básica. Nós vamos usar estatística para entender as medidas centrais e a distribuição de como é que está esse dado. Depois ele pode fazer gráficos, ele pode fazer histogramas, né, e por aí vai, para visualizar as relações e os padrões que nós temos em cima desses dados. Tá? Isto, então, vai ajudar a formar uma compreensão inicial daquele dataset e identificar áreas que precisam de uma análise mais profunda. Certo? Ele vai transformar aquele mundo de números, certo? Em informações, certo? Que vão ajudar lá, então, a equipe de marketing a tomar decisões. Putz, nós temos aqui uma tendência, certo? Nos meses tal e tal, de compras acima da média. Por que motivo? Por causa desse evento, certo? Então, a gente vai fazer uma campanha voltada para tal situação, por exemplo. Tá? Então, a análise exploratória de dados é o processo inicial, certo? Ele envolve o quê? Analisar os conjuntos de dados, os datasets, certo? Para resumir as características principais, né? Agregando ali junto a parte de visualização, a parte de gráficos, a parte visual. Você vai identificar aqui também padrões e anomalias que você tem, né? Por exemplo, eu fechei, deixa eu ver se eu consigo trazer de volta aqueles exemplos que eu tinha. Você, por exemplo, deixa eu compartilhar esta aba. Quando a gente fala de anomalia, você, para hoje, obrigado, seriam literalmente pontos fora da curva. Ora, meu padrão, obviamente, esse é central aqui, certo? Repare, eu tenho pontos dispersos aqui, certo? São pontos fora da curva, são anomalias, certo? Não é o padrão, né? Dependendo de como você vai fazer a tua análise, você vai ter que... eu vou ignorar esses pontos, certo? Eles vão distorcer a minha curva, vão distorcer a minha análise, certo? Foram situações muito específicas ali, né, que eu não vou levar em consideração, tá? Voltar para a nossa aula. Então, isso é a ideia de uma anomalia. E daí também na análise exploratória, certo? Eu vou testar hipóteses, eu vou verificar suposições. Né, nós pressupomos que os clientes da faixa
A e B, eles têm um consumo maior, né? O consumo 3,2 vezes maior do que os consumidores da classe C, por exemplo, né? Isso é verdade? É o que a gente vê nos dados? Não, não é. O consumo deles na nossa loja, certo? Não é tão maior. A gente não precisa focar tanto nesse público. Vamos focar num público ali, então, faixa C do público, né? Por aí vai. Tá? Então, o nosso EDA, nossa exploratório Data Analysis, nossa análise exploratória de dados, certo? É onde o cientista de dados, né, o analista de dados, ele vai usar diversas técnicas para entender melhor, certo? O que ele tem naquela massa de dados que ele está lidando. Dataset, conjunto. Né? Como que é a abordagem dessa análise exploratória, certo? Ela é visual e ela é estatística. Você vai ter uma série de gráficos, vai ter histogramas, scatter plots, você vai ter box plots, certo? Para facilitar na visualização das distribuições, das relações e por aí vai, certo? E foi o exemplo que eu fiz para vocês em código que eu mostrei ali anteriormente, né? Para iniciantes, certo? Somos todos nós aqui. É importante entender que essa análise exploratória não é apenas sobre aplicar diferentes técnicas em cima dos dados, tá? Mas sim, você tem que ter uma curiosidade, né? E você tem que investigar esses dados, tá? Eu vou fazer perguntas sobre os meus dados e eu vou buscar respostas através de estatísticas, através de visualizações, tá? Né? Eu pressuponho que tal, né? É correta essa minha presunção, tá? Olha, nós achamos que tal e tal coisa ocorre. De fato ocorre? Não sei, vamos explorar os nossos dados, vamos ver se isso de fato ocorre ou não, né? Quando você consegue aplicar, obviamente, de estatística, você consegue gerar uma visualização, você vai conseguir confirmar essas suas hipóteses, você vai conseguir ver coisas que você não via apenas pelos números, certo? Putz, aí nunca parou para pensar, mas, né, aqui é um problema, né? Ou aqui aí tem uma área que a gente não está explorando. Eu mostrei para vocês, deixa eu até mostrar novamente, o gráfico de horários que nós temos, a grade de horários que nós temos aqui na Escola Estúdio, tá? Para nós que damos aulas para vocês de forma remota. Aqui. Para cá esse cara. Bem, aqui eu tenho as aulas de cada professor, sabe? No formato de uma tabela, tá? Só que às vezes eu não consigo ver, putz, a gente colocou um horário errado das escolas. Está tendo aula da mesma turma, da mesma escola, no mesmo horário, com professores diferentes, por exemplo. Eu criei uma segunda visualização que eu consigo visualizar aqui, no formato de grade, certo? Eu consigo ver certinho, o professor tal, vai dar aula de tal a tal, né? Que escola, que série, né? Eu já peguei muito erro aqui nessa tabela, né? Nessa visualização. Assim como eu peguei muito erro na outra visualização, né? Eu tenho visualização por colégio, por professor, né? Eu tenho aqui nós temos estúdios por estúdio também, senão vai dar conflito. Eu tenho essa visualização de forma mais geral, tá? Cada uma tem uma funcionalidade diferente, então eu consigo ver coisas que eu não conseguia ver de outras formas. Vamos em frente. Um exemplo, né? Eu tenho um conjunto de dados simples com Python e eu quero explorar eles usando uma biblioteca chamada Pandas, certo? E aqui, supondo que eu tenha um chamado data frame, certo? Com dados de uma coluna idade. Né? Professor, o que é um data frame? O que é um Pandas? Nós vamos ver mais para frente, certo? Pandas é uma biblioteca para explorar dados, data frame é uma estrutura dentro do Pandas, como se fosse uma tabela. Tá? E eu poderia fazer, então, dados
na coluna idade e eu quero que ele faça um ponto describe, certo? Para que ele me dê um resumo estatístico daquela coluna idade. Ele vai incluir ali a média da idade, o desvio padrão, o valor mínimo, o valor máximo, entre outras coisas. Tá? Vai me dar uma visão rápida, né, com relação à idade. A gente vai fazer exemplo, escrever código de fato depois. Qual das seguintes opções é uma prática comum, então, na análise exploratória de dados? Focar apenas em modelagem preditiva, ignorar dados ausentes e anomalias, usar gráficos para visualizar e identificar padrões, concentrar-se exclusivamente em estatísticas avançadas. O que vocês acham? Escrevam no chat a resposta. Tá, extremamente simples, né? Qual? No chat? Escrevam. É a C, exatamente, seu Eric. Tá? A resposta correta, então, seria C, usar gráficos para visualizar e identificar padrões, né? A visualização de dados através de gráficos, ela é uma técnica essencial na análise exploratória dos dados, tá? Vai permitir que o analista, que o cientista, identifique padrões, tendências, identifique anomalias nos nossos dados. É crucial para a gente fazer uma compreensão inicial desse nosso dataset, desse nosso conjunto de dados, para que a gente possa formular hipóteses, né, em cima deles. Concluindo, então, a análise exploratória é uma etapa importante na ciência de dados para nós, para nos fornecer insights, para nos fornecer informações, certo? Para que tenha uma compreensão profunda em cima dos dados. Ele é essencial para modelagens futuras, para tomar decisões baseadas em dados, tá? Novamente, nós temos aqui algumas atividades na plataforma da Alura. Pessoal, vocês têm acesso ao Alura? Eu sei que eu não tenho, mas e vocês? Sim? Ótimo. Por favor, então, pessoal, entrem aqui no site da Alura. Eu consigo. Eu vou pegar aqui. Você. Eu vou querer que vocês façam algumas atividades lá na plataforma. Então, certo? Nesse momento agora. Minha conta bloqueou. Bloqueou porque fazia muito tempo que você não acessava o Alura, tá? O que eu vou pedir que você faça? Quem, por qualquer motivo, está com a conta do Alura bloqueada, eu quero que você passe o seu @escola para o professor mediador. O professor mediador vai passar para mim, eu vou passar para a minha coordenação, a coordenação vai pedir que seja liberado. Tá? Bloqueou porque fazia muito tempo que vocês não acessavam a plataforma. Tem que acessar a plataforma sempre. Vocês vão acessar a plataforma sempre. Nós sempre vamos ter atividade em cima dela. Certo? Pois é, agora vocês vão começar a fazer. Certo? Alguém tem acesso ainda que não está bloqueado? Já que vocês estão com o Alura bloqueado e eu também não estou com acesso, nós vamos fazer depois essas atividades. Eu preciso que vocês, então... já fez? Ótimo. Eu preciso que vocês, então, passem o @escola de vocês. Bem que eu acho que eu consigo pegar o @escola de todo mundo no sala de aula. Eu só preciso que os professores mediadores ali conversem com a direção para me incluir nas salas de aula. Aí eu pego o @escola de todo mundo, eu passo todo mundo para o Alura. Tá? Entendi. Muito bem. Nós teremos aqui algumas atividades para serem feitas, certo? Esta atividade que eu não consigo nem ler, análise exploratória e mais gráficos.
nós teríamos apenas essa nessa aula, tá? Muito bem. Eu tenho ainda algumas perguntas para vocês. Eu quero que vocês respondam e eu vou colocar no chat. Então me dizer se qual que é a resposta, né? O principal objetivo da análise exploratória de dados é o quê? É prever tendências com modelos complexos, é explorar e entender os dados para descobrir padrões. Isso que eu já passei, essa questão não passei? Não, eu passei uma similar. É explorar e entender os dados para descobrir padrões, anomalias e tendências, é criar bancos de dados complexos e estruturas, e desenvolver algoritmos de aprendizado de máquina. Qual que é a função? D, bola. Eu vi um D ou não? É cegueira, é cegueira. Obviamente é B, né? Óbvio. Ah. Resposta correta, então, que análise exploratória de dados, ela busca entender, né, as características fundamentais dos nossos dados, nosso dataset, né? Para identificar padrões, anomalias e tendências. Para facilitar a tomada de decisão por quem tem que tomar a decisão, tá? Ele consiga tomar uma decisão mais informada, nós conseguimos construir modelos de dados mais precisos também, tá? Hum, hum, hum. Muito bem. Vamos seguir em frente. Nós não temos dúvidas. Todos os exercícios do Alura que nós não estamos conseguindo fazer agora em sala, pessoal, nós vamos fazer eles depois, não se enganem, a gente vai voltar e vai fazer todos eles. Deixa eu ver só que horas são, são 10h36, esta aula vai até, cadê meu horário? Vem para cá. Até 10h45. Professores mediadores, que horas que vocês querem que eu libere? 10h40, certo? Muito bem. Então, nós temos ainda mais uns minutinhos, certo? Vamos lá. Deixa eu abrir. Começar já nosso próximo material. Não vamos perder tempo. Para cá. Vamos falar sobre a ideia de variáveis em ciência de dados. Eu sei que parte da turma aqui tem programação mobile comigo. A gente vai começar a falar sobre a ideia de variáveis, lá em programação mobile, lá usando JavaScript. Parte da turma tem desenvolvimento de sistemas, né? O nome exato do curso é Programação no Desenvolvimento de Sistemas. Programação no Desenvolvimento de Sistemas, nós estamos começando a ver a ideia de variáveis usando de Python, certo? Ainda não. Acabou nessa hora. Aqui, variáveis em ciência de dados. Tem relação com variável em Python? Tem relação com variável em JavaScript? Tem, certo? Tanto em JavaScript quanto em Python, o que é uma variável? Uma variável, ela é como se fosse uma caixa de mudança, tá? Dentro da variável, você vai colocar o quê? Dados, informações, tá? E você vai colocar na caixa o nome do que tem dentro da caixa. Isso aqui são as coisas da cozinha, são as coisas da sala, são as coisas do quarto, certo? A ideia de variável aqui também é a mesma. E mais, variável, está no nome, é algo que varia, certo? Você vai ver que esses conceitos a gente vai aplicar nos 3 cursos, né? Para quem está fazendo programação mobile, para quem está fazendo programação de desenvolvimento de sistemas, e aqui também em ciências de dados. Mas do mais, pessoal, a gente vai ver a ideia de variáveis na próxima aula. Nós vamos ficar por aqui.
certo? A gente vai se ver, então, ao longo da semana. Nós temos mais aulas ao longo da semana com todos vocês, certo? Pessoal do Maria das Graças, por favor, fique. O resto do pessoal, a gente vai se ver por aí nos próximos dias. Até mais.